graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos iniciando mais uma vez o programa Instituto Calvino, que é o oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na rua Xingu, número 12. Jardim Novo Campo Limpo, rua Xingu, número 12. Para você que está aqui nas imediações, perto da estrada Itapecerica Campo Limpo, perto do Samboi, perto da Caixa Econômica. E aí você entra sentido Vazambi, na rua que tem ao lado, e aí você vai sair próximo da igreja, na rua Xingu, número 12. Esse é um oferecimento da igreja. E também os dias de culto. Está tendo culto às quarta-feiras, às 7h30, reunião de oração. Aos domingos, por causa da pandemia, somente às 18 horas o culto. Você é nosso convidado para estar lá conosco, adorando a Deus, bendizendo o santo nome do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Que nos edifica. Eu sou seu irmão em Cristo, Fernando, e também gostaria de passar o endereço de outra igreja presbiteriana, que se encontra próximo do centro do Imbu, ali no Jardim Sílvia. A igreja presbiteriana do Jardim Sílvia se encontra na rua Santa Catarina, número 715. Aqui tem como pastor ali, dirigente ali, o evangelista Maurício, né? A supervisão também do nosso pastor, o nosso reverendo Simão, que é o nosso pastor aqui da igreja do Jardim Novo Campo Limpo. Não deixando também mandar um abraço a todos os irmãos da igreja do Jardim Novo Campo Limpo, os irmãos ali do Jardim Sílvia, a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Eu tenho compartilhado em vários grupos aí da Igreja Presbiteriana do Brasil, vários grupos do Facebook. Quero agradecer a todos que têm deixado, né, essa live ser compartilhada, e que Deus em Cristo venha abençoar grandemente, enriquecer cada um que nos ouve com seu conhecimento, com a sua graça, e assim que sejamos abençoados através da exposição da palavra de Deus. O número da rádio, para você pedir oração, o irmão, a irmã, estaremos fazendo oração pelos pedidos no final da programação. O número fixo é o 4203 4009. 4203 4009. E já o WhatsApp também, que os irmãos podem mandar mensagem, também está pedindo oração, é o 940 46 8472. 940 46 8472. Lembrando que a semana que passou foi o aniversário da Reforma Protestante, né? 503 anos. Somos gratos a Deus por essa bênção. E estivemos aqui na companhia do presbítero Pedro. E hoje, infelizmente, não está conosco, né? Precisou ir ao dentista, está se recuperando. Que Deus abençoe o senhor, presbítero. Eu sei que de alguma maneira está nos ouvindo ou assistindo também. Que Deus venha ajudá-lo na sua recuperação. Então, se você quiser pedir oração, deixar uma mensagem no WhatsApp também, esse é o nosso número. Lembrando que no dia 6, ali na igreja do Jardim Novo Campo Limpo, será sendo realizado o batismo. E você é nosso convidado, né? Você que nunca viu um batismo da igreja presbiteriana, você é nosso convidado a estar ali participando conosco. Nós estaremos desde já ouvindo louvor e logo após já estaremos orando e adentrando na palavra de Deus.
trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço voz celestiais, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, vem me buscar. Amém. Graças a Deus por esse louvor. Louvor antigo, clássico, né? Mas muito bonito e edificante, né? Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. De antemão, vamos fazer uma oração, né? O pessoal tem uma frase que diz assim: quanto mais oração, mais poder, né? Mas na verdade não é a quantidade, sim a qualidade, né? Jesus disse: nem todos que disserem Senhor, Senhor, né? E nós vemos aí os fariseus que oravam, chamando a atenção, e Jesus falando para entrar num quarto, fechar a porta, ser simples, né? E objetivo. Mas sempre é bom orar, até mesmo em pensamento, né? Vamos orar a Deus, apresentando pessoas enfermas, apresentando ao Senhor pessoas que são desempregadas, pessoas que estão, quem sabe, com seus parentes na UTI,
ou mesmo que perderam já seus parentes devido a essa pandemia, nós estaremos orando por você para que Deus venha trazer paz, acima de tudo salvação. Se você pode, curve sua cabeça aonde você estiver e ore conosco, ou pelo menos receba essa oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez em Tua presença para Te rogar, Te pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia na vida de todos quantos nos ouvem, nos bairros aqui adjacentes à rádio, ou mesmo as pessoas que nos acompanham pela live, pelo aplicativo da Rádio Fonte Vida, ou mesmo pela live através do Facebook. Que o Senhor venha trazer edificação, acima de tudo salvação, que essa pessoa venha confessar o Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida. Deus, aquelas pessoas que estão desempregadas, que o Senhor venha ter misericórdia, abrindo portas de emprego. Aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, devido à Covid ou qualquer outra enfermidade, estende Tuas mãos, visita essas pessoas com Tua graça, com o Teu poder. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós sabemos que o Teu desejo, a Tua vontade é boa na vida daqueles a qual o Senhor tem um propósito. Deus, abençoa, Senhor, te abençoa nessa programação. Nosso irmão presbítero Pedro, que não pode estar aqui hoje, mas que o Senhor venha ajudá-lo na sua recuperação física. A irmã Sara, que está na sonoplastia. A minha família também, ó Pai. Estende as Tuas mãos, nos ajudando, nos dando da Tua graça, pois sem Ti nada podemos fazer. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não deixando de mandar um abraço para minha tia Neide. Que Deus continue abençoando. Todos meus parentes aí que acompanham a live pelo Facebook. E também a minha esposa, meus filhos. John, que vai se batizar dia 6. A Ágata, o Isaac. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 5 em diante. São João, capítulo 14, versículo 5 em diante. Você que pode abrir a sua Bíblia, através, quem sabe, do celular, tablet, computador, ou mesmo a Bíblia convencional, como livro, abra, por gentileza, e acompanhe conosco. São João, capítulo 14, versículo 5, nos diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse versículo ele é muito claro, muito categórico, muito conhecido no meio evangélico e por todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Tomé, ele está aqui indagando a Cristo, né? E Jesus lhe responde que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há verdade fora de Cristo, não há vida fora de Cristo, e não há caminho, não há outro caminho a Deus a não ser Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Mas esse versículo eu escolhi para nós retomarmos o estudo da cristologia que nós havíamos começado antes das duas últimas programações, a qual nós falamos sobre a Reforma Protestante, né? Nós tiramos duas programações para falarmos sobre essa data tão importante, mas nós já vamos retornar de novo ao antigo raciocínio, que é a cristologia, ou seja, o estudo acerca de Cristo. Então Tomé já começa chamando Cristo de Senhor. Seus irmãos acompanharam há 3 semanas atrás, nós estávamos estudando uma introdução aqui à cristologia sobre os nomes de Cristo, né? E Tomé aqui já o chama de Senhor. Existe uma igreja, que eu não vou citar o nome, que ela diz que é errado você cumprimentar com a paz do Senhor, já que existem muitos senhores. Você tem que somente falar a paz de Deus, né? Mas, pela Bíblia, Cristo é chamado de Senhor. Em vários versículos na Bíblia,
inúmeras vezes, Cristo é chamado de Senhor. E a palavra Senhor, aqui no original, no grego, é Kyrios, né? O nome Senhor é aplicado a Deus na Septuaginta, ou Septuaginta, como equivalente a Jeová, que a tradução também o Senhor, o Kyrios, é a tradução do hebraico Adonai, que na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, está traduzido como Senhor. Como versão de um título honorífico aplicado a Deus, principalmente, lembrando o Adonai, que é o Adon, né? O Senhor. Esse nome, Cristo, esse nome que Cristo ele é chamado de Senhor, ele, no latim, que é a língua materna da língua portuguesa, nós que somos de origem, somos um país latino, né? Latino-americano. E no latim a palavra é domina, ou domino, né? Se os irmãos já foram alguma vez, não estou dizendo para os irmãos irem, mas se os irmãos já foram na Igreja Católica, os irmãos vão ver quando o Padre benze e fala Domina Patria, Domina Filius, Domina Spiritus Sanctus. Se domina quer dizer Senhor, né, no latim, ou seja, dominador, dominador, Senhor, aquele que domina, aquele que manda, aquele que tem autoridade, aquele que é soberano. Então a palavra Senhor está chamando Cristo exatamente disso, de soberano, de Senhor, de dominador. E essa palavra no grego, Kyrios, que é o original aqui do Novo Testamento, é um título que era usado principalmente ao imperador, né? Então dizer, por exemplo, não vou cumprimentar ninguém com a graça do Senhor Jesus Cristo, ou com a paz do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor existe muitos, é um erro enorme, porque no Antigo Testamento esse mesmo título era usado ao imperador, aos Césares, né? Era usado às autoridades civis, autoridades religiosas, às autoridades governamentais. E o mesmo nome é usado também a Cristo, né? Claro que o respeito a Cristo deve ser muito maior, mas como não existia outra palavra ali naquele momento para expressar tamanha soberania, usavam o mesmo nome de Senhor. E nós vamos ver no Antigo Testamento, em Josué capítulo 3, versículo 11, Salmos 97, verso 5. É uma forma também polida e respeitosa de tratamento, né? Nós vamos ver também em Mateus 7, versículo 22, Lucas 5, versículo 8, São João 20, versículo 28. Então Cristo, ele é o Senhor, ele é o dominador, ele é o Adonai do Antigo Testamento, ele é o Filho de Deus. Então, nós podemos ver aqui que nós podemos e devemos chamar Cristo de Senhor, né? E isso é totalmente normal e coerente com a Bíblia Sagrada. Eu me lembro, assim como muitos ouvintes e pessoas que nos assistem, que nós que tivemos uma criação conservadora, né? Os nossos pais, eles nos ensinavam a chamar sempre alguém mais velho, alguém com mais índole, de senhor, de senhora. Eu me lembro que quando eu não chamava alguém de senhor, meu pai me corrigia, né? Me corrigia de maneira até dura, porque é um pronome de tratamento, né? De respeito, de hierarquia, né? E hoje em dia, infelizmente, é triste, né? Nós vemos jovens chamando não só os mais velhos de você, né? A palavra você no português, ela começou lá atrás como vossa mercê, que é algo bonito, né? Ou seja, mercê, graça, a sua graça. Depois virou vós mercê, que depois virou você. E hoje no computador a pessoa coloca só o V e o C só, né? E tem alguns lugares o pessoal já não coloca nem o V e o C, é só o C. Você vai, você foi, né? Então a língua ela vai evoluindo, a língua é uma expressão da cultura. Isso mostra, infelizmente, a falta de respeito da nossa cultura, né? Do nosso dia a dia. Mas, e o pior é não só chamarmos as pessoas de mais idade,
Desculpa, meus irmãos. Não só as pessoas de mais idade, mas também chamar o próprio Deus, né? Tem muita gente chamando Deus de você, né? Como se Deus, até louvores mesmo, gospels atuais aí, chamando Cristo, chamando Deus, chamando o Espírito Santo de você. E se nós pegarmos a raiz do você lá atrás, na língua portuguesa, é bonito, né? Vossa mercê. Mas nós sabemos que hoje o você está equiparando, está falando ali como se fosse a mesma hierarquia. E Cristo, ele não é como nós, ele é o Senhor, ele é o dominador. Deus deve ser chamado de Senhor, ele é soberano, ele é absoluto. Ele é quem dita as ordens, não nós, né? E pior ainda é ouvir pessoas dizendo que vão colocar Deus na parede, né? Isso aí é um absurdo, é uma heresia que não tem nem lógica. Então, um dos nomes de Cristo é Senhor, que corresponde ao Adonai, que é traduzido por Senhor também, do Antigo Testamento. Nós vamos ter também outro nome pelo qual Deus em Cristo Jesus é chamado, que é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Esse nome, o Filho de Deus, foi variadamente aplicado no Velho Testamento, em primeiro lugar, ao povo de Israel. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 4, versículo 22, Jeremias 31, versículo 9, Oséias capítulo 11, versículo 1, Deus ele chamando o povo de Israel como seu próprio filho. Israel é o filho de Deus. Por isso que muitas vezes os judeus pegam também alguns versículos desses para dizer que todas as profecias se aplicam dizendo filho de Deus, está falando somente de Israel, né? Porque existe de fato alguns versículos que se referem a Israel, mas alguns direto e indiretamente também fazem referência a Cristo, né? Também esse título Filho de Deus a oficiais de Israel, especialmente ao prometido rei da casa de Davi, que aqui já se refere a Cristo. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 14, no Salmo 89, versículo 27. Os anjos também são chamados de filhos de Deus. Nós vamos ver em Jó, capítulo 1, versículo 6, nos diz lá no livro de Jó, que quando os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, Satanás veio no meio deles para acusar a Jó. Então os anjos também são chamados não só de estrelas, como também de filhos de Deus, no Antigo Testamento. Nós vamos ver em Jó capítulo 2, versículo 1, Jó 38, versículo 7, Salmo 29, versículo 1, Salmo 89, versículo 6. E também pessoas piedosas em geral, né? Gênesis 6, versículo 2, Salmo 73, versículo 15. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, fala que os filhos de Deus em contraste aos filhos dos homens, né? E aí é uma polêmica, né? Alguns dizem que são anjos, né? Outros, como eu acredito, é a raiz, descendência de Abel, os filhos de Deus, e a descendência de Caim, que era chamado de filho dos homens. Então, Cristo é aplicado a ele esse nome, Filho de Deus, né? Isaías vai dizer no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então nós podemos ver aí de maneira muito clara que um menino nasceu, mas ele é dado, ele não é filho do biotipo de Maria, de José. Ele é um filho dado, ele é o filho de Deus. Ele nasceu, o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, mas na verdade não é nosso, ele é o filho de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. E aí Isaías também ele cita alguns títulos, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Conselheiro, Deus forte, né? Que é um nome só. Conselheiro é um atributo, né? É um adjetivo, é uma qualidade.
Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aqui nós vemos também Isaías citando alguns nomes, né, que revelam aqui a singularidade de Cristo, né. Outro nome que Cristo é referido, chamado no Novo Testamento, além do nome Senhor, o nome Filho de Deus, nós estudamos já sobre o nome Filho do Homem, sobre o nome Cristo, sobre o nome Jesus também, né? E tem um outro nome que é o nome no sentido trinitário, né? O nome de Cristo é muitas vezes usado no sentido trinitário. Às vezes o nome é utilizado para indicar a divindade essencial de Cristo. Como tal, ele indica uma filiação pré-existente que transcende absolutamente a vida humana de Cristo e sua vocação oficial como Messias. Acham-se exemplos em Mateus 11, versículo 27, Mateus 14, do 28 ao 33, e Mateus 16, versículo 16. Em alguns desses casos, a ideia de filiação messiânica também entra, mais ou menos. Vemos a filiação ontológica e a filiação messiânica entrelaçadas também em várias passagens joaninas, ou seja, do Evangelho de João, nas quais Jesus dá a entender claramente que ele é o Filho de Deus, conquanto não use o nome, como em João 6, 69, João 8, versículo 16, versículo 18, versículo 23, São João 10, versículo 15, versículo 30, São João 14, versículo 20. Nas epístolas, Cristo é designado muitas vezes como o Filho de Deus no sentido metafísico, em muitas outras passagens. Na teologia modernista é comum negar-se a filiação metafísica de Cristo. Então, assim, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não creem que na eternidade Cristo também é o Filho de Deus, né? Mas Cristo, ele sempre foi, conforme diz o documento do Concílio de Nicéia, Cristo é eternamente gerado pelo Pai. Ou seja, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra eterna de Deus, né? Ele nunca foi criado, ele é incriado. No sentido natalício, Cristo também é chamado de Filho de Deus em virtude do seu nascimento sobrenatural, né? O nome é assim aplicado a ele na bem conhecida passagem do Evangelho de Lucas, na qual a origem da sua natureza humana é atribuída à direta e sobrenatural paternidade de Deus, a saber, Lucas 1 e 35. Então nós vemos também Cristo é chamado Filho de Deus também, no sentido natalício. Natal quer dizer nascimento, né? No sentido do seu nascimento, porque foi o próprio Deus que trouxe Cristo, humanamente falando aqui, a esse mundo. Então, ele não foi gerado através da semente de José, né? Não, de alguma maneira sobrenatural, que a Bíblia não explica. Não houve a junção do cromossomo XX e XY para formar um ente, né? Ao contrário, o Espírito Santo, como uma sombra, passou sobre Maria, e Maria achou-se grávida pelo mover do Espírito Santo. A Bíblia não diz que também de que tamanho o ente, se foi no sentido embrião, ou se Jesus já foi feito, já se formando com cérebro depois da sua segunda semana. A Bíblia só diz que através do Espírito Santo ela se achou-se grávida através do mover do Espírito Santo. E a Bíblia é clara e categórica ao dizer que Maria era virgem, né? Então o seu ímen não foi rompido, né? Agora,
apesar dos católicos, né, dizerem que Maria sempre continuou virgem, a Bíblia cita irmãos de Jesus, né? É bem verdade que a palavra irmão no grego, alguns traduzem como semelhante, primo, mas segundo os exegetas, o dicionário, é mais usado como irmão consanguíneo mesmo, né? Então, a Bíblia cita Tiago, Judas, que foram irmãos de Cristo. E Jesus nasceu de maneira natural, né? A Bíblia fala que a concepção foi sobrenatural, mas a Bíblia não diz que o nascimento foi sobrenatural. Então o que acontece? A concepção, tudo indica que foi sobrenatural, foi um agir de Deus, fazendo seu filho nascer de mulher, da Virgem Maria, mas a concepção a Bíblia não fala nada. Aí entra dogmas, né? Tradições, dogmas católicos, que dizem que o nascimento foi sobrenatural e que também não rompeu ali o ímen de Maria, ela continuou virgem, né? Mas isso a Bíblia não diz, isso é especulação. E como dizia João Calvino, o que a Bíblia não fala, o bom teólogo não deve dizer, né? Por mais que hoje em dia os pregadores gostam de conjecturar, de inventar, porque eu imagino, eu penso, eu fico conjecturando. É bem verdade que as coisas de Deus são maravilhosas, né? Mas Paulo diz que são inefáveis, está muito além do nosso entendimento, das nossas palavras, e nós devemos, como João Calvino mesmo diz nas Institutas, devemos glorificar a Deus, porque tem muitas coisas na sua palavra que nós não entendemos, e isso é motivo de exaltarmos a soberania e a incompreensividade do nosso Deus Todo-Poderoso, e não ficarmos caçando conjecturas que na verdade não tem nenhum respaldo bíblico, nem histórico, nem cultural, e por aí vai. E aí corremos o risco de cairmos numa heresia, né? Então devemos tomar muito cuidado. Meus irmãos, então aqui nós terminamos os nomes de Cristo, de maneira muito simples, alguns nomes, como eu já disse. No começo a gente falou sobre o nome Jesus, depois falamos sobre o nome Cristo, falamos sobre o nome o Filho do Homem, hoje falamos sobre o nome Senhor, e também falamos sobre o nome Filho de Deus, né? O nome Filho de Deus no sentido envolvendo as profecias do Antigo Testamento, envolvendo o sentido do nascimento de Cristo e também relacionado à Trindade, né? Que Deus em Cristo abençoe a todos e que esse estudo possa ter servido de edificação na vida de todos os irmãos. Nós estaremos ouvindo mais um louvor e você pode estar ligando, pedindo a sua oração, nós estaremos orando. O número é o 4203-4009 e o WhatsApp é o 940468472. Pode ligar que a dona Semansara, com o maior prazer, estará atendendo. E logo após o louvor estaremos orando e já encerrando a programação de hoje. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor,
derramado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Como e quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. E é isso aí. Nós estaremos orando. E antes de fazermos a oração, e já terminarmos, ser nosso convidado para estarmos ali adorando a Deus junto na igreja presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo. Vai ser um prazer recebê-los, conhecê-los, né? Ainda mais se os irmãos falarem que conheceu a igreja através da programação, nós iremos ficar muito felizes. A igreja se encontra na rua Xingu, número 12. Para você que mora aqui no Santo Eduardo, Dom José, Santa Teresa, Jardim Vazame, que mais? Todos esses bairros próximos, esses bairros que eu disse, você está bem próximo da gente. É uma igreja simples, né? Os irmãos também simples, vão ficar muito felizes em poder te abraçar. Claro que no momento de pandemia não podemos abraçar, né? Mas conhecemos, né? Até o toquinho na mão foi adaptado, mas será uma honra muito grande poder recebê-los na igreja e assim podemos adorar a Deus. Então vamos falar com o Papai do Céu e pedir a Ele sua bênção e agradecer a Ele por suas benesses, né? Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais uma programação. Continua abençoando, Senhor, os administradores dessa rádio, o Amils, a irmã que está na sonoplastia, Massara. Deus abençoa o presbítero Pedro, que felizmente não pôde estar aqui. Abençoa ele e sua família. Deus, todos quantos nos ouvem, que o Teu Espírito Santo venha tocá-los, a se converter a Ti, a confessar a Ti como único e suficiente Salvador, o Teu Filho amado, Cristo Jesus.
Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha visitá-los também com tua graça, que o Senhor venha curá-los. Ó Pai, que o teu Espírito Santo venha falar poderosamente através da tua palavra em cada coração, dentro do que foi ensinado. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos e quero pedir perdão, hoje atrasamos um pouquinho, né? Mas felizmente a correria de sexta-feira, mas sempre um prazer poder estar aqui falando da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos e, querendo Deus, até a próxima sexta. Fiquem todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus.